Estamos gravando, então. Hoje nós vamos trabalhar o 11º capítulo. Eu falei do 10º, mas o 10º nós tínhamos trabalhado na última aula. Mas vamos fazer uma revisão aqui para a gente lembrar o que nós falamos para aqueles que não participaram, embora já mandamos o vídeo também. Pessoal, desde o capítulo 8º, eu já falei para vocês, desde o capítulo 8º, versículo 22, Jesus vem corrigindo a visão equivocada dos discípulos dele. Para que a gente entenda o que é essa visão equivocada, nós precisamos entender que os discípulos de Jesus vieram de uma região chamada Galileia. Na Galileia, uma das visões que predominam na Galileia é a visão zelota. Que visão é essa? É a visão de que o Messias, ele seria um estadista, um chefe guerreiro, que iria expulsar os romanos e colocar Israel como aí o primeiro domínio. Essa era a visão aí dos... Estamos começando agora, tá? Fazendo aqui a revisão. Então, essa era a visão dos apóstolos de Jesus. Eles tinham essa visão dos zelotas, né? De que Jesus, enquanto Messias, seria esse chefe guerreiro, esse estadista, que através da violência, das armas, ele iria aí expulsar os romanos ali da Palestina. Essa era a visão dos apóstolos. E como essa visão ela é uma visão mais política do que religiosa, embora ela traga elementos religiosos, porque é restaurar a casa de Davi. Vocês lembram que Davi foi um grande rei, depois teve o filho dele, né, o Salomão. Então a ideia dos apóstolos é que Jesus ia formar um grande reino, um reino político, tá bom? E por isso, no capítulo 10, os discípulos, dois desses discípulos de Jesus, o Tiago e o João, os irmãos, chegam em Jesus e diz a Jesus: quando você instaurar o reino, você permite que eu sente à sua direita e meu irmão à sua esquerda? Então, eles têm essa visão de domínio, essa visão de reino, de poder. Então, quais são as duas visões que os discípulos de Jesus têm sobre ele? Uma é essa, do Messias guerreiro, do Messias político, tá? A outra visão é de um Jesus triunfalista, que veio para vencer. Essas duas visões. Então, Jesus começa a fazer correções dessa visão, anunciando por 3 vezes a própria morte dele. Que, como ele está lutando contra as forças do mal, ele, então, essas forças do mal vão se voltar contra ele e essas forças irão matá-lo. Essa é aí a reflexão que Jesus está fazendo com eles, corrigindo essa questão. E aí dizendo para eles que no reino que ele está produzindo, que ele está instaurando, quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. É isso que o capítulo 10 fala o tempo todo, tá? Então, o capítulo 10, ele vai lembrar, o capítulo 11, depois o capítulo 10, vai lembrar essa questão. E Jesus pede para que os apóstolos tenham cuidado com as riquezas, dá o exemplo do jovem rico, da questão do poder. Então, o perigo das riquezas, o perigo do poder. Então, Jesus está corrigindo isso deles. E nesse momento, Jesus, então, ele vai cada vez mais mostrando que o serviço é o que marca a instauração desse reino de Jesus. Não poder, não a riqueza, não o triunfalismo, não a violência, mas essa questão ligada aí principalmente ao serviço, tá? E aí Jesus lembra que entre os reis, entre os governadores, todos eles querem o poder, todos eles querem mandar, mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês um deve servir ao outro, e quem quer ser maior, que seja o servidor de todos. E aí o evangelista, sabiamente, o Marcos é muito inteligente, que está escrevendo esse evangelho, ele coloca a figura do cego de Jericó. Para quem nunca foi na Terra Santa,
Jericó é uma cidade que fica próximo onde Jesus foi tentado, no deserto. Aí você sobe a montanha e aí vai para Jerusalém. Tá? Jericó ainda fica na altura do mar Mediterrâneo. Então, a partir de Jericó, você começa a subir para Jerusalém. Então, aqui em Jericó, o evangelista Marcos apresenta um cego, né, que é o cego de Jericó. Já falamos de dois cegos. O Marcos fala de dois cegos, o de Betsaida, e agora está falando aqui do cego de Jericó. Lá em Betsaida, nós sabemos claramente que o Marcos estava dizendo que os apóstolos estavam cegos, porque boa parte dos discípulos de Jesus vem de Betsaida. Aqui também, porque como os apóstolos não estão conseguindo enxergar esse Jesus do serviço, aqui o Marcos quis dizer que o verdadeiro discípulo é esse cego aqui. Por quê? O que o cego quer? O cego fala aqui para Jesus, ele está na beira do caminho. Vocês sabem que o cristianismo foi chamado no início de caminho, tá? O caminho. Então, quer dizer, uma pessoa que está à margem do cristianismo quer compreender, quer enxergar o que é esse cristianismo, o que é esse Jesus. Esse é o verdadeiro apóstolo. O problema não é a cegueira, está dizendo Marcos. O problema é se fechar na cegueira. Esse cego, o que ele faz? Quando ele percebe Jesus, ele começa a gritar. Mas ele ainda é cego. Olha como é que ele chama Jesus. Filho de Davi. Filho de Davi é a visão equivocada do Messias. Por isso que ele está cego. Então, esses que acham que Jesus é o Messias guerreiro, filho de Davi, todos esses são cegos. Só que esse cego, ele quer mudar a visão dele. Olha o que ele fala. Tem compaixão de mim. E depois ele vai dizer, Jesus chama ele, né? Pede para ele ter coragem, para ele se levantar, e aí ele vai então dizer para Jesus que era. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça com você? Ele fala assim: quero enxergar novamente. Eu estou tendo a visão equivocada do Senhor. Então, o discípulo verdadeiro não é o que enxerga Jesus como o filho de Davi, o guerreiro, aquele Messias que vem dominar, mas é aquele que entende Jesus da forma correta, como aquele que veio servir. E por isso que ele vai enxergar e Jesus vai dizer: sua fé te salvou. Então, engraçado que ele usa, que o evangelista usa o termo gritar. Está no capítulo 10, versículo 47. 10, o que é gritar? Em todo o evangelho de Marcos, quando fala gritar, é um espírito impuro. Quer dizer, é o espírito impuro que faz com que a gente não enxergue Jesus como ele é. Então, a possessão que a gente fala, né? Essa possessão no sentido de induzir a pessoa ao erro. Então, só para mostrar que cegos são todos aqueles que não enxergam Jesus como Messias servidor. Então, esse é um ponto importante. Então, Jesus está fazendo correções em relação aos seus discípulos. E hoje, então, eu vou ensinar vocês aqui. Na verdade, eu estou usando um texto do Alberto Maggi, que é um grande biblista italiano, e ele é muito preciso, né, na interpretação. Eu mandei para vocês aí o PowerPoint, vou usar bastante essa questão hoje. E vou até agora colocar o PowerPoint aqui, porque nós vamos ler o texto e vamos analisar a partir do texto. Então, quem está com a Bíblia aí já pode pegar a Bíblia. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint, porque aí a gente vai em cima do texto. Nós vamos começar, então, a entrada de Jesus em Jerusalém. São 3 episódios importantes para a gente entender essa questão da entrada de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Para aqueles que ainda não acostumaram com os termos, quando a gente diz assim que vai fazer uma exegese, é uma interpretação a partir do que se entendia na época, tá? Tentar aproximar o mais próximo desse texto, para a gente entender o que o Marcos queria dizer. Vocês estão enxergando aí esse capítulo 10? Então, diz só sim aí para mim, porque a gente começa. Só que não é 10, não, é 11, tá? Quando trabalhar o 11, isso aqui, ó. Vou até depois mudar isso aqui. Capítulo 11. Estão enxergando? Sim. Tá bom. Então, pegue a Bíblia de vocês, que em cima desse capítulo 11, nós vamos começar, então, a trabalhar. Rafael está entrando aqui agora. Nós vamos trabalhar em cima desse capítulo 11. Estão enxergando aí, né? Vamos lá, então. Eu vou lendo aqui e vou explicando. É muito interessante.
Hoje vocês vão ver tanto que é bom estudar a Bíblia. Ele é muito, muito interessante, a interpretação do Alberto Maggi, né, que dá a esse capítulo 11, versículo... São 3 partes, eu vou a primeira parte aqui, que é capítulo 11, versículo de 1 a 11. Vocês vão ver que depois, mais na frente, vocês vão entender que são 3 episódios. Eu vou dizer aqui para depois vocês entenderem. O primeiro episódio é a entrada de Jesus gloriosa em Jerusalém. Esse é o primeiro episódio, tá? Depois, Jesus fala de uma figueira seca, que está com fome e não consegue comer. Depois ele entra no templo. Depois, de novo, fala-se da figueira. E para entender tudo, nós temos que entender assim, o pano de fundo aqui desse capítulo 11 é a condenação que Jesus faz ao templo. Jesus, ele propõe, então, o fim dessa religião judaica a partir do templo. Essa é a grande mensagem do capítulo 11. O templo, ele é uma figueira seca. Ele não dá mais fruto. E não esqueçamos, eu já quero dizer aqui para vocês, que o povo de Israel, na Bíblia, ele é visto como 2 grandes frutas. A videira, que é a uva, e também o figo, a figueira. Então, se você lê na Bíblia a palavra figueira, tá? Figueira ou videira, pode tirar e colocar a palavra Israel. Então, esse capítulo 11 é uma denúncia. Tanto o evangelista Marcos como Jesus antes está denunciando que o judaísmo ele perdeu sentido, não dá mais fruto. Então o templo tem que acabar. Não tem mais sentido o templo. O templo virou um lugar de mercado, né? Não é mais um lugar do encontro com Deus. O templo virou uma exploração. E então essa vai ser a grande crítica aqui. Mas antes de falar sobre... Então, o grande embate a partir do capítulo 11 de Jesus é com o templo. Quando fala templo, é com as lideranças, que são com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Então, é Jesus batendo de frente contra essa turma, tá? Então, é aqui que nós vamos perceber, então, que o capítulo 11, nós vamos começando agora o capítulo 11, porque está entrando, então, esse capítulo 11 vai mostrar um embate de Jesus contra o templo. Jesus quer que o templo acabe, não tem mais sentido. Não tem mais sentido esse templo. Ele não produz fruto. Ele virou uma figueira seca. Israel está como uma figueira seca. Então, nós vamos ler, e eu vou fazer uma exegese para vocês entenderem aqui coisas muito interessantes em relação a esse texto. Coisas que estão, assim, pequenas palavras que o Marcos deixa, que dá uma grande lição para nós e nos passa uma grande mensagem. Então, eu vou ler agora com vocês, como eu pedi para vocês pegarem a Bíblia, Marcos capítulo 11 em diante, tá? Aí eu vou lendo e explicando para vocês. Entrada messiânica em Jerusalém. Está escrito isso na Bíblia de Jerusalém. Ao se aproximar de Jerusalém, tenta entender que os discípulos de Jesus acham que Jesus está indo para uma guerra, vai expulsar os romanos. E é engraçado. Na época de Jesus, essas grandes revoltas aconteciam na Páscoa, está chegando próximo da Páscoa. Então, os apóstolos estão perguntando, será o que ele vai fazer lá? Essa é a impressão dos apóstolos. Os apóstolos estão cegos, olha o cego lá de Jericó, tá? Os apóstolos estão cegos, achando que Jesus vai fazer uma grande guerra, uma grande revolução. Essa é a mentalidade zelota dos apóstolos, tá? Então, ao se aproximar de Jerusalém, diante de Betfagé e Betânia, para vocês que não conhecem a Terra Santa ali, fica 2 quilômetros, tá? Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, Betfagé, 2 quilômetros. Hoje, Betfagé fica do lado dos Montes das Oliveiras, bem pertinho. Então, ao se aproximar de Jerusalém, diante de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, como eu expliquei para vocês, ele enviou 2 de seus discípulos. Aqui já tem uma leitura muito importante eclesiológica da igreja. 2 significa a comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente, tá? 2 discípulos dizendo, ide ao povoado, ou aldeia, povoado, que está à nossa frente. Quando aparecer na Bíblia, no Marcos principalmente, a palavra povoado, aldeia, é um termo técnico, vocês estão lendo aí, né? É um termo técnico que indica que esse grupo não está entendendo as novidades de Jesus, porque a aldeia é conservadora. A aldeia, o povoamento, eles mantêm aquela visão religiosa antiga, e eles não concordam muito com Jesus. Por isso que o Marcos sempre frisa essa questão do povoado, da aldeia, contra as ideias que Jesus está trazendo, ok? Vamos lá.
dizendo: Ide ao povoado à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazei isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo mandará de volta. Foram e acharam o jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam: Como Jesus havia dito. E eles deixaram partir. Vou parar aqui no versículo 6 para a gente começar aqui a fazer a interpretação. Lembra, nós temos que entrar no contexto que o Marcos está narrando. Os discípulos de Jesus achavam que eles eram rei, que ele é o Messias que vem para libertar Israel. Essa era a mentalidade da época deles, tá? Só que aqui Jesus está usando um profeta chamado Zacarias, tá? O Zacarias, ele vai dizer numa profecia dele que o Messias ia entrar montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Essa é uma profecia do Isaías. O jumento ou burro, vai muita interpretação, burro, jumento, burrico, ele é a montaria dos servos, de pessoas que são servas. Enquanto a mula, não o cavalo, porque o cavalo não consegue andar grandes distâncias. As mulas eram aí a montaria dos reis, das pessoas importantes, que tinham dinheiro para pagar essas mulas. Então Jesus não pede uma mula, ele pede um jumento, um jumentinho, usando a profecia do Zacarias. Grave o que eu vou dizer aqui agora. Essa profecia do Zacarias não agradava às autoridades, porque ela fala de um Messias da paz. Olha aqui embaixo aí, que vocês estão acompanhando. O Zacarias fala para desaparecer a guerra, o carro da guerra, e anunciar a paz às nações. Olha só, Jesus está se apresentando como príncipe da paz, diante de uma profecia que foi apagada. Não se falava dessa profecia nas sinagogas, nem no templo, porque os judeus não querem aí essa ideia de um Messias que não seja guerreiro, de um Messias que não seja forte. Então, veja bem, Jesus novamente está corrigindo a visão dos seus apóstolos. Eu não sou o Messias que vocês estão esperando. Eu sou o príncipe da paz. Quem fala muito também da questão do príncipe da paz, do servo sofredor, é o Isaías. Jesus é esse Messias. O Messias do Isaías, o Messias servo sofredor, o príncipe da paz, que o Zacarias aí anunciou. Por isso que é um gesto, você sabe que nos evangelhos aparece muitas vezes gestos simbólicos, porque todo o evangelho traz muito simbolismo, porque o simbolismo fala mais forte ao coração do que a razão. E nós precisamos entender muitas vezes o texto com o coração também. Então, o fato de Jesus solicitar um jumentinho e não uma mula é o primeiro grande gesto simbólico de correção da visão dos discípulos. O reino que eu vou instaurar não é o reino dos zelotes, guerreiro. Não é o reino dos fariseus e nem mesmo dos essênios. É um reino diferente. É um reino onde as pessoas devem servir umas às outras. Devem se voltar para Deus. Olha só o que ele está fazendo aqui, ó. Ele monta num jumentinho, num burrico, que é a montaria dos servos. Aqui tem um simbolismo muito forte que Jesus propõe, ok? Aí vem a pergunta: a população entendeu isso? Vocês vão ver que não. Engraçado, essa mesma população que quer Jesus como rei, quando elas perceberem lá na frente que ele não é o rei que eles esperavam, eles vão mandar crucificar Jesus. A mesma população que gritou Hosana vai ser a mesma população que vai gritar 3 dias depois, crucifica-o. Porque no primeiro momento, essa população cega, como o cego de Jericó, achava que Jesus era o Messias guerreiro, o Messias triunfal, o Messias poderoso. E Jesus vai mostrando para essa população e para os discípulos que ele não é
que ele não é esse tipo de Messias, tá? Vamos ver aqui que o povo também não consegue perceber isso. Olha só. Então, Jesus é um Messias da não violência, do não poder, da não força, mas um Messias da paz. É isso que o evangelista está dizendo. Agora, você tenta imaginar no ano 70 que as pessoas estão sendo perseguidas pelo Império Romano, em que muitos cristãos querem ir para a guerra contra o Império Romano. O Marx está dizendo, esse não é o caminho. O caminho não é da violência, o caminho não é do poder, o caminho não é da força, mas é a busca pela paz. Então, tenta ler o evangelho a partir de quem está escrevendo. Ele escreve no momento de perseguição, em que muitos querem ir para a guerra contra o Império Romano. O Marcos está dizendo, da mesma forma que Jesus era o príncipe da paz, ele não aceita essa visão de vocês de violência. Aí, olha a frase. Essa frase é muito interessante porque ela tem uma mensagem atrás dela. Desamarre o burrico e traga-o aqui. Lembra que eu falei que a profecia... Quem é que narra a profecia do burrinho? Zacarias. A profecia não estava apagada porque o templo não queria apresentá-la, porque apresentava um Messias fraco. Então, quando fala assim, desamarre e traga aqui, é como se o evangelista tivesse, ele, Jesus, dizendo, desamarre essa profecia, faça com que ela apareça novamente, porque ela estava escondida, ninguém queria ler essa profecia nos templos, nem no templo, nem nas sinagogas. Então, o termo desamarre e traga aqui não é especificamente o jumentinho. Jesus está dizendo, através do Marcos, né, que desamarre a profecia. É essa profecia que tem que vir à tona. É essa profecia que tem que aparecer para as pessoas. O do príncipe da paz, não da violência. Vocês precisam conhecer essa profecia. É isso que esse termo quer dizer. Desamarre e trago aqui. Desamarre a profecia, tá? E aí um ponto importante é que Jesus, ele não subiu no jumentinho, mas ele sentou. Porque quando Marcos está escrevendo isso aqui, ele vai lembrar da figura de Jesus sentado à direita do Pai, tá? Então, sentado aqui neste jumentinho significa que essa profecia de um Messias da paz, de um Messias de serviço, está ligado diretamente a ele, Jesus, porque ele está à direita do Pai, sentou-se, tá? Vamos aqui continuar. E as pessoas que estão com Jesus, aqui agora eu vou continuar no versículo 7, tá? Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou, tá? Muitos estenderam suas vestes pelo caminho e outros puseram ramos que haviam apanhado dos campos. Jogar a roupa no chão e jogar ramos no chão, isso acontecia quando os reis passavam, quando os imperadores passavam. Então a população está cega ainda. Ela acha que Jesus é um rei, ela acha que Jesus é um imperador. Então essa população começa a jogar os ramos no chão, no sentido de que agora nós temos um novo rei. O nosso rei não é mais o imperador romano, o nosso rei não é mais o prefeito que está aqui na cidade, o nosso rei é o Messias, esse Messias que vai nos libertar. Então a população não enxergou ainda Jesus, ela está cega. E para mostrar que ela está cega, olha o que vai dizer que o texto aqui, ó. Vamos continuar. E os que iam à frente dele e os que seguiam gritavam. O que é gritar? Gritar é toda vez que o Marcos fala gritar, ele está dizendo ação do demônio, ação do espírito impuro. O demônio gritou com Jesus, o que estava lá no cemitério gritou. Então, gritar quer dizer, quando essas pessoas não conseguem ver Jesus, porque elas agem de acordo com a vontade do demônio, do espírito impuro. Elas não conseguem enxergar, por isso que fala, eles gritaram, eles exclamaram, gritaram. Tá? Então, olha, o verbo gritar foi usado pelo evangelista tanto para os espíritos impuros como para o cego de Jericó. Ele grita para Jesus, né? Só para que vocês entendam. E outra coisa, olha o que eles vão gritar: Hosana bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Pessoal, quando na Bíblia, no Evangelho, aparece a palavra pai Davi, significa o rei Davi. Então ele está dizendo que Jesus é o filho de Davi. Qual é a missão do filho de Davi? É ser o Messias libertador de Israel.
de libertar Israel do Império Romano. Então o povo está achando, a palavra Hosana significa exatamente isso, lá, ó, lá embaixo, lá, ó. Vamos, salva-nos. Salva-nos de quem? Do Império Romano. Esse é o Salmo 118, tá? Que é um salmo messiânico, o Salmo 118. Vamos, salva-nos. Hosana, Hosana significa salva-nos, Senhor. Salva-nos do Império Romano. Então, seja, muitas vezes esse Salmo 118, como falou, era cantado pelos generais vitoriosos, né? Então, aqui eles estão pedindo para Jesus, como rei, como filho de Davi, o Messias que tem que libertar eles, livrá-los do Império Romano, através da guerra. É isso que eles estão pedindo aqui. Portanto, esses que estão ainda aclamando Jesus estão tendo uma visão equivocada de Jesus. Mesmo Jesus montado num burrinho, no jumentinho, e não numa mula, como eu falei para vocês, que era o animal da época para os reis, tá? Então, só para que vocês saibam essa questão aqui, para ir ficando claro essa dimensão. Vamos aqui. Olha o que eles falam. Bem-aventurado o reino que vem. O reino no sentido de poder, tá? Então, seja, eles querem um reino político, um reino que vai contra aquela ideia de Jesus de algo pacífico, de algo como um serviço, ok? Jesus entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o primeiro, Jesus vai entrar 3 vezes no templo, tá? A primeira coisa que também é simbólico, ele entra no templo e observa, porque ele sabe que vai ter que criar um grande embate com relação ao templo. Para Jesus, a religião judaica baseada no templo está falida, está estéril. Por isso que não vamos falar agora da figueira estéril, tá? Então está estéril, não produz mais fruto. Então Jesus, à tarde, olha o templo e sabe que a partir dali então vai ter que fazer um embate com relação ao templo. O templo não é apenas o templo físico, mas as pessoas que administram esse templo. Então agora aqui nós vamos falar da figueira estéril. Vamos falar aqui da figueira estéril. Isso está a partir do capítulo 11, versículo 12, para quem está acompanhando. Diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, Betânia é onde morava Maria, Marta e Lázaro, tá? Maria, Marta e Lázaro. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Teve fome. Aqui, eu até coloquei aqui a partir desse biblista, muito bom, bastante, chamado Alberto Maggi. Ele diz o seguinte: fome de Jesus é o desejo de encontrar frutos do templo. Daqui a pouco ele vai entrar no templo. Então ele está indo para o templo. Então Jesus teve fome. Fome do quê? De fruto. Qual fruto? Do templo. Que o templo desse fruto. Ele desejava que o judaísmo desse fruto, mas não dá. Tanto é que o que acontece? Teve fome. Ao ver a distância uma figueira coberta de folhagem, ao ver distante, ele está indo para onde? Para o templo. Ao ver o templo de longe, coberta de folhagem, com todo o seu esplendor, mas estéril por dentro, tá? Então, olha só aqui embaixo aqui, o fígado tem um esplendor externo que engana, folhas que escondem a esterilidade interna. Então, aqui está dizendo aqui claramente que o templo está estéril, que não produz nada. Eu já até mostrei para vocês aí, ó, figueira e videira são duas árvores que descrevem Israel. Oséias 9:10, Miqueias 7:1, Jeremias 8:13 e Joel 1:7. Então, a figueira ali não é uma árvore. A figueira ali é Israel. A figueira, Jesus, o evangelista Marcos está dizendo de Israel. Fome é o desejo de Jesus de ver frutos no templo. Ele vê o templo de longe, tá? Vamos continuar aqui. Foi ver se acharia algum fruto no judaísmo, no templo, mas não encontrou, senão. E seu discípulo ouvir. Quer dizer, ninguém mais vai comer desse fruto do judaísmo. Ele está condenado.
tá bom? Vamos aqui para o versículo 15. Chegaram a Jerusalém, tá? Outra coisa importante a gente falar assim, a aliança entre Israel e Javé, que é Deus, não produziu resultado. Isso é a esterilidade, tá? Não produziu. João já falou isso no casamento de Caná. O casamento de Caná é o casamento de Jesus com a humanidade, porque justamente o primeiro casamento não deu certo. O casamento de Javé com o judaísmo não deu certo. O judaísmo não produziu frutos, tá? Então, essa árvore frutífera é o templo, é a classe dominante do judaísmo. Tá? Quando a gente fala templo, é quem administra o templo, a classe dominante. Quem são a classe dominante do templo? Os fariseus, escribas, os saduceus, já falamos aqui deles. Tá? Vamos aqui. Vamos aqui no templo. Jesus chegaram a Jerusalém. E entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores. Vendedores e compradores. Tanto os que vendem como os que compram. Porque eles fizeram dali um comércio. Que lá estavam. Virou. Agora presta atenção onde Jesus ataca, tá? Ele virou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, vaso sagrado. E ensinava-lhes dizendo: não está escrito, minha casa é a casa de oração para todos os povos? Isaías 56, ele está citando Isaías. Porém, vós fizeste um covil de ladrões. Jesus chama eles de bandidos. E é engraçado que eles vão condenar Jesus como sendo bandido. Então, eles invertem. Os bandidos são eles. Essa é uma prática muito interessante. Quem é corrupto chama o outro de corrupto. Quem geralmente não presta, fala que o outro que não presta. Então, que Jesus condena eles como ladrões, depois eles vão condenar Jesus como bandido, tá? Quando Jesus morrer na cruz. O chefe dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer, morrer, já tem um plano para matar Jesus já antes. E agora vai intensificar isso. Eles o temiam, eles têm medo de Jesus. Por que eles têm medo de Jesus? Porque o mal tem medo do bem. Porque as forças do mal, elas se recuam diante das forças do bem. Pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Jesus sabe que à noite, de manhã e à tarde, a população protege ele contra essas autoridades. Mas à noite ninguém protege ele porque as pessoas estão dormindo. E aí ele sai da cidade, tá bom? Então vamos aqui analisar alguns pontos importantes. Jesus e os seus discípulos acabaram de sair do templo localizado no Monte Sião. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Porque isso aqui é importante, essa reflexão aqui. Mas vamos continuar. Lembra da figueira? A gente só entende a figueira quando a gente lê a questão do templo. Quem é a figueira? Israel, o judaísmo. A figueira seca, fé e oração. Passando por ali pela manhã, viram a figueira seca até as raízes. Quem é a figueira seca até as raízes? Israel, o templo. Nós vimos já essa questão. Eu queria falar antes da questão do templo lá, que eu esqueci de falar. Por que Jesus ataca os cambistas e depois as barraquinhas das pombas? As pombas, porque quem é que oferecia as pombas? Os pobres. Então há uma exploração contra os pobres. Tá? Eles estão vendendo coisas que deveriam ser de graça. É o sacrifício do templo. E por que cambistas? Por que esses cambistas estão ali? Porque para oferecer o dinheiro no templo tem que ser moeda judaica, não pode ser moeda romana com a cara do imperador. Então esses cambistas ganhavam em cima disso na troca das moedas. Fizeram um verdadeiro comércio. Já não é um lugar de oração, de encontro com Deus. O templo virou um lugar de comércio. Não existe mais essa relação, tá? De amor. Então Jesus não só afugenta os vendedores que usam a imagem de Deus para os seus interesses, mas também os compradores. É o próprio comércio que profana o templo, está dizendo aí o Alberto Maggi. Jesus não tolera que o amor de Deus seja vendido ou comprado. E aqui interessante, porque Jesus apresenta um pai que se oferece gratuitamente. Tá? Deus se oferece gratuitamente. Não se compra Deus. Deus se dá. E ele vai se dar gratuitamente a Jesus. Isso aqui é um ponto importante. Então, a presença dos cambistas se deveu... Já expliquei, tá? Até da pomba também. Covil de ladrões. Isso aqui é uma citação, já falei para vocês, do profeta Jeremias.
porque o covil onde se guarda as coisas roubadas. Já falei a questão dos bandidos, tá? Já falei da questão também da questão econômica do templo. Eu quero voltar aqui numa outra coisa. E essa questão aqui, ó. Aqui anterior. Esse aqui do Monte Sião. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. Passando por ali pela manhã, viram a figueira seca até as raízes. Israel está seco. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. Jesus respondeu-lhes: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém dizer a esse monte, a essa montanha, ergue-te e lança-se ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que quando suplicaste e pedires, credes, já o recebestes, assim será para vós. E quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Presta muita atenção que eu vou explicar. O que significa isso? Dizer uma montanha, sai desse lugar, vai para esse. Qual que é a montanha? É a montanha do templo. O templo fica em cima da montanha, tá? Então, esse monte que está dizendo aí é o próprio templo. Jesus está dizendo o quê? Que se alguém der a sua adesão a Deus, esse monte vai desaparecer, ele vai sair desse lugar para outro. Não precisa do templo, é isso que está dizendo. O que basta é a fé em Deus, é a adesão a Deus, é a oração. O objeto, está dizendo Alberto Magno, do pedido refere-se a tudo que está em consonância com a construção do reino de Deus. Tudo que a gente pedir não é qualquer oração. Não é que Deus vai te atender se você orar para alguma pessoa morrer, não é isso. Então, Deus vai te atender todas as vezes que você estiver em consonância com Ele. Né? Na lógica do amor, é isso que vai dizer. O último ponto aqui da reflexão de hoje está ligado à questão aqui da autoridade de Jesus. Eu vou aqui passar para esse ponto aqui, ó. É o último ponto do nosso coisa aqui, ó. Esse aqui, ó. Nós estamos no versículo 27. Eu vou ler e eu vou explicar aqui, ó. Foram de novo a Jerusalém. E enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes e os escribas e anciãos, que cercaram ele. Então é a terceira vez que Jesus vai ao templo e a última. Não vai aparecer ele mais, tá? E ele está sozinho. Os apóstolos não estão ali mais, tá? Aqui está o Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio é a composição de 70, na época de Jesus, tá? Era uma assembleia com 71 homens, composta por sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, escribas, tá? Eles tinham poder religioso, eles tinham poder social e eles tinham poder político. Isso era o Sinédrio. É esse Sinédrio que cerca Jesus. Esse Sinédrio tem autoridade jurídica sobre o templo. E aquilo que Jesus fez, que foi expulsar os vendedores, Jesus não tem essa autoridade política. Jesus sabe disso. Então eles queriam pegar Jesus nessa questão, porque se Jesus, eles perguntam para Jesus, com qual autoridade você fez isso? Se Jesus responder, Jesus seria preso ali mesmo e ali mesmo seria já condenado à morte. Só que Jesus é esperto. Jesus sabia que não tinha autoridade jurídica. Jesus tira a pergunta do campo jurídico e joga ela no campo religioso. Olha o que Jesus vai dizer para eles aqui, ó. Embaixo. Então, com que autoridade você faz essas coisas? De novo, Jesus não tem autoridade. É só o Sinédrio que tem autoridade sobre o templo. Aí Jesus vai colocar o seguinte: ele vai perguntar, eu vou responder para vocês se vocês me responderem uma outra coisa. E continua aqui. Jesus respondeu, eu vos proporei também uma questão. Se vocês me responderem, eu respondo. Respondei-me. Eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Se vocês responderem, eu vou dizer com qual autoridade fiz essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aquele batismo que ele fazia no Rio Jordão, vinha de Deus ou dos homens? Eles pensaram uns com os outros, dizendo, se respondermos do céu, então não creste nele. Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato um profeta. Diante disso, eles responderam a Jesus, não sabemos. Jesus também disse, não, nem eu vos digo com qual autoridade faço essas coisas. O que Jesus fez? Jesus tirou a pergunta do campo jurídico e trouxe para o campo religioso. João não tinha autoridade também para pregar. E ele pregou porque o Espírito é que deu essa autoridade. Então, qual que é a autoridade de Jesus?
A do próprio Deus. É o Espírito que faz com que Jesus tenha essa autoridade. Esse mesmo Espírito que fez com que Jesus fosse batizado por João. Jesus é essa sequência do João. Tá? Então, ou seja, o batismo do João é de Deus. Então, é essa minha, vamos dizer, chancela. É essa minha autoridade. Minha autoridade não é jurídica. Minha autoridade é religiosa. Tá? Então, para que vocês acreditem em mim, vocês precisam acreditar também que eu venho a partir dessa conversão a João Batista. Tá? Que João Batista pregava? O fim da injustiça. Então, essa é a questão central aqui nesse capítulo 11. Então, finalizando aqui a minha fala, que eu já estourei meu tempo, o capítulo 11 é o capítulo em que Jesus, através do evangelista, o evangelista Marcos, vai dizer que Jesus está afirmando que a religião judaica está estéril, não produz mais frutos. Então, é necessário não mais seguir o templo, não mais seguir as autoridades religiosas, porque elas não conseguem mais produzir frutos. Esse casamento não deu certo. Então, é necessário novas relações, que não sejam relações comerciais, mas que sejam relações ligadas aí a Deus. De fato, uma religião que seja simples e voltada para Deus. Mas as pessoas ainda não entendem isso, e as pessoas querem um rei, um Messias que liberte eles de Israel. Vou abrir para vocês fazerem as perguntas. Os que tiverem dúvidas, aí eu vou parar aqui a gravação, e os que tiverem dúvidas podem fazer perguntas. Estamos no capítulo 11. Agora, cada dia mais, as tensões vão aumentar entre Jesus e esse templo. Pode fazer aí. Pronto. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Ou quiser acrescentar. Hoje eu trabalhei aí com vocês também no livrinho 29, 30, 31, tá? Nosso livrinho. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Sem dúvidas? Então eu vou postar esse vídeo. Guto, eu vou postar esse... Pode falar, Elvira. Guto, quando o evangelista escreve, ele usa esse simbolismo para dar uma disfarçada, assim, para não bater direto com o império? Algumas vezes sim, tem que ver cada contexto, porque ele está no contexto de perseguição, ele precisa proteger a comunidade que ele está escrevendo, às vezes sim, mas também o evangelista sabe que na vida da gente, quando você quer falar coisas profundas, você fala de forma de símbolo. Eu gosto de dar sempre o exemplo do seu marido, por exemplo, Elvira, se ele falar para você, eu te amo, você vai ficar feliz. Mas se ele te der rosas, você vai ficar mais feliz ainda. Ele falou a mesma coisa. Ele falou com palavras e falou com simbolismo. O símbolo fala mais forte. Quando as coisas são importantes, elas são ditas, na maior parte das vezes, no evangelho, com símbolo. Tá? Então, são mensagens importantes. Os símbolos nos evangelhos são mensagens importantes. É uma forma de dizer, preste atenção nisso aqui. E quem está escutando, lembra que eu falei para vocês na primeira aula, que quem está escutando está entendendo, porque é a linguagem deles da época. É como eu falei assim, pisar na bola, bater com a cara na porta. É uma linguagem que pertence a eles. Eles têm essa clareza. Nós é que lemos literalmente. Por isso que eu falei da importância de fazer curso de Bíblia, para que a gente entenda, não literalmente, mas qual é o simbolismo que está por trás e a mensagem que está por trás. Então, na sua pergunta, tem hora que se esconde por causa da perseguição, como o 666 do João. Está se escondendo por causa da perseguição. Mas tem momentos que esse simbolismo é para dizer. É como se você vai, quando você está estudando um texto, eu faço aqui, eu estou com o texto na mão. Quando eu estou estudando aqui, aí eu coloco uma estrelinha do lado, ou uma seta, aí eu sei que aquilo é importante. Quer dizer, é um símbolo meu, eu vou criando o meu símbolo e dizer, isso é importante, presta atenção.
Essa mensagem vocês não podem deixar de atentar a ela. Guto, e outra Oi. coisa, assim, nas homilias, os padres, eles são muito superficiais. Isso é intencional? É porque Ou é porque eles as homilias não são têm curso de Bíblia, dificuldade de Elvira. falar? É uma orientação da igreja. As homilias não são Ah, curso de tá. Bíblia. Ah, As homilias são apenas para você fazer a motivação da comunidade. Então, você não pode aprofundar ali mesmo. Você imagina se, vocês que estão há muito tempo, às vezes falam, nossa, assusta e as pessoinhas lá, meu pai, né, ali, idoso, essas coisas. Então, não é um momento de formação. A homilia é você tirar do evangelho a mensagem. A gente fala assim, leitura pastoral, porque na Bíblia, eu fiz hoje com vocês uma leitura exegética. Exegética. O padre, no domingo, ele faz uma leitura pastoral. Como é que vocês vão usar a mensagem e aplicar na vida de vocês? Ele não está aprofundando, tá? Então, ele não vai discutir se Adão e Eva existiram ou não. Ele vai dizer assim, ó, Adão e Eva é a criação de Deus. Ele vai usar a questão pastoral. Ele não vai fazer essas discussões de exegese. Então, mas sim, mas eu concordo com vocês. Mas mesmo assim, ele podia aprofundar um pouco mais, não ficar tão raso. Não precisa se fazer exegese, mas podia fazer melhores homilias. Essa é a grande questão, porque hoje, infelizmente, os nossos seminários estão formando muito mal os padres. Mais alguém? O Rafael, depois você passa para o nosso amigo Mauro. O Mauro você pode passar até no particular dele. O filme que você citou ontem, se eu não me engano, no sábado, o Oitavo Selo, alguma coisa assim, Oitavo Portal. Depois você Sim, passa para ele. sim. Eu Tá? compartilho, sim. Ele se interessou, você passa para ele, ele quer fazer umas perguntas lá para. É o Mauro, Tá tá? certo. Do nosso grupo. Ok. Pessoal, então é isso. A gente se vê na próxima aula. Já estamos quase finalizando Marcos, tá? Estamos no capítulo 11. Agora vai ver os conflitos de Jesus com esse grupo. E o Marcos está perguntando para nós: esse é Jesus, é o príncipe da paz, é o que inverteu a lógica, o servo é aquele que é maior, ele é o serviço, é a partilha. Vocês querem seguir esse Jesus? Essa é a pergunta que o Marcos está dizendo para nós. Vocês querem seguir esse Jesus? Ou nós queremos seguir um Jesus poderoso? E é interessante, até hoje eu vejo nas comunidades, no nosso comportamento, a gente prefere muito mais um Jesus mágico, um Jesus poderoso, um Jesus que faz milagres no sentido de magia, não um Jesus que cuida, não um Jesus que conversa, que acolhe, que abraça, tá? Então, a pergunta do Marcos é esse: que tipo de Jesus vocês querem? Que tipo de Messias a gente procura? O mago, o mágico, o triunfalista, o poderoso, ou Jesus do serviço, o príncipe da paz, aquele que se preocupa com os fracos, com os pequenos? Então, é a pergunta que o Marcos está fazendo para a época dele e faz para nós hoje. Essa resposta não é tão simples. Eu posso falar, eu quero esse assim, esse mais fraco, mas o meu comportamento nem sempre é assim. Então, qual é o Jesus que nós queremos? Agora, uma coisa está clara: só existe um Jesus, o dos evangelhos. Muitas vezes a gente produz um Jesus na nossa cabeça que não existe. O único Jesus que existe é esse que o Marcos está narrando. Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo encontro, pessoal. Boa noite, boa semana. Para Boa vocês noite, boa também. semana.